working for years have no money. Suddenly life gets smile. Olá pessoal, hoje trataremos aqui da constituição das sociedades empresárias. Primeiro, quando começa a existência legal das pessoas jurídicas, quando a sociedade então adquire personalidade, retroação de efeitos, como funciona, e, enfim, né, sociedades contratuais e sociedades por ações, qual o tratamento. E o que diz a lei? Quando é que começa a existência legal das pessoas jurídicas? O artigo 45 do Código Civil diz que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado. Lembrando aqui de pessoas jurídicas de direito privado, são associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passaram por esse ato constitutivo. Então, o foco aqui é a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Já a sociedade repete uma norma bem similar a essa, e diz que começa a personalidade, ela adquire personalidade com a inscrição do ato constitutivo no registro. O artigo, no caso, é o 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio, na forma da lei, dos seus atos constitutivos. E essa inscrição, ela pode ter uma retroação de efeitos, aqui previsto na lei do Registro Público de Empresas Mercantis e Afins. E o artigo 36 vai dizer que os documentos referidos ali no inciso 2 do artigo 32, ou seja, o arquivamento de documentos de constituição, alteração, dissolução e extinção de sociedades empresárias, dentre outros. Esses documentos, então os atos constitutivos, aqui inclusos, devem ser apresentados para arquivamento dentro de 30 dias, contados de suas respectivas assinaturas, cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Então, qual é a lógica? Os documentos aqui, incluído o contrato social, o estatuto social, bem como a certidão de escritura pública, devem ser apresentados em 30 dias a contar da sua assinatura. Aqui, como são sociedades empresárias, será na junta comercial. Fora desse prazo, os efeitos somente ocorrerão a partir do deferimento, senão retroagem para a data da assinatura. E como é que funciona nas sociedades contratuais? Antes do registro, a gente tem o regime da sociedade comum e subsidiariamente da sociedade simples. Já vimos isso em aula passada, mas só para lembrar vocês, 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á, exceto a sociedade por ações em organização, pelo registro nesse capítulo da sociedade comum, observada subsidiariamente, no que for compatível, as normas da sociedade simples. Então aqui a gente tem uma sociedade não personificada enquanto isso. Se tiver um ato constitutivo escrito entre os sócios, tem lá um regime interno e um regime externo. Faço remissão aqui às aulas anteriores. Se tiver um ato constitutivo escrito, também terá um regime interno e externo um pouco diferenciado. Deixo aqui para vocês darem uma olhada na distinção entre esses regimes. Mas vocês podem voltar lá para a aula sobre sociedade em comum, que tem isso em maior detalhe. Já nas sociedades por ações, ela não funciona como sociedade em comum, como a gente acabou de ver no 986, e é permitida aí a retroação à personalidade à data do registro quando for ali dentro daqueles 30 dias. Porém, como a gente verifica no artigo 94, nenhuma companhia, ou seja, sociedades por ações, aqui da lei das SA, poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos. Deixa eu mostrar para vocês aqui o artigo 94, então, nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos. Isso significa que, neste meio tempo, quem ficará com a responsabilidade da companhia serão os primeiros administradores. Será uma responsabilidade solidária pelos prejuízos causados aí na demora do cumprimento, do atendimento dessas formalidades relativas à Constituição. A companhia não responde a princípio, mas a Assembleia Geral pode deliberar o contrário. Então, aqui no 99, vemos essas regras. Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante a companhia pelos prejuízos causados na demora dos cumprimentos das formalidades complementares da sua Constituição, e a companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos primeiros administradores, ou seja, ela está fora a princípio. Mas a Assembleia Geral pode deliberar o contrário, ou seja, ela pode ratificar os atos praticados pelos primeiros administradores, atraindo assim a responsabilidade também para a companhia. Pois bem, quais são as modalidades de constituição das sociedades por ações? Aqui estamos especificamente nesse caso. Existe a subscrição por escritura pública, a subscrição pública e a subscrição particular. Essa subscrição pública é muito rara, depende aí de um prévio registro da CVM, intermediação de instituição financeira, estudo de viabilidade, um projeto de estatuto, prospecto, boletim de subscrição, assembleia de constituição, avaliação de bens. Então, é o que se chama de constituição sucessiva,
em que ela é aberta já com seus valores mobiliários sendo admitidos à negociação na Bolsa de Valores. E o que mais tem se praticado, na verdade, é a subscrição particular, que é a chamada de constituição simultânea. Então pode ser por assembleia e por escritura pública, mais comum é por assembleia, envolve um projeto de estatuto, uma aprovação da Constituição e dos boletins de subscrição, enquanto que por escritura pública basta o arquivamento da certidão, né, da escritura pública, para que ela comece a existir. Os requisitos preliminares numa SA são pelo menos 2 pessoas. A gente já viu que na limitada isso não é necessário, pode ser apenas um sócio, né? Sociedade limitada unipessoal. Aqui tem que haver uma integralização de pelo menos 10% do preço de emissão, com a juntada do comprovante de depósito, também é mais formal do que na limitada. E a gente pode ver também nos requisitos do DREI diversos elementos. Infelizmente o DREI aqui está com algum problema e não está admitindo a visualização, mas eu já havia tomado nota. E para a Constituição, então, a gente precisa da ata de Assembleia de Constituição, Estatuto Social, lista dos subscritores, depósito bancário, ainda algumas questões especiais ali, se o capital for realizado em bem, a ata de nomeação dos peritos, a ata de deliberação sobre o laudo de avaliação de bens, atas de Assembleias Gerais Preliminares, se houverem, anúncio convocatório publicado, que pode ser dispensado se houver totalidade dos acionistas, recibo do SPED, no caso da SA simplificada, e um ato de autorização aí também, se for necessário, como, por exemplo, uma empresa de radiodifusão, lá tem que ter uma autorização prévia das autoridades públicas. Por fim, a cópia de identidade dos diretores. A gente vê aqui que há uma formalidade, né, nessa constituição das sociedades empresárias. Aqui, só para resumir, a existência legal começa a partir do registro, né? Então o registro exerce uma função importantíssima para que a sociedade adquira a personalidade jurídica e passe a existir, então, como um ente segregado. Se não há o registro, aplica-se o regime das sociedades em comum, no caso das sociedades contratuais. No caso das SA, aí há uma responsabilidade dos primeiros administradores com relação a isso. Tá bem? Então vamos ver alguns exemplos agora. Então aqui, buscando um exemplo, eu vou entrar aqui na central de balanços para mostrar para vocês um ato constitutivo. Então a gente entra aqui nesse site, vai em consulta avançada, vamos pegar aqui este ano e vamos procurar então sobre ata de assembleia. Vamos ver, às vezes sai da ordem, atos constitutivos da companhia, vamos ver. A gente vai ter talvez uma securitizadora, biogás, vamos ver aqui um exemplo, que foi uma transformação até, né, de uma sociedade limitada em sociedade anônima. Legal até para ver os tipos de deliberação aqui que tem. Conversão das cotas em ações, nova denominação social, eleição de diretores, impedimento, termo de posse, finalmente aprovação do novo estatuto. Vamos ver onde é que está. Deve estar em algum lugar aqui. Aqui, ó. Estatuto social. Aqui a gente tem um exemplo de estatuto. A gente pode continuar aqui olhando na nossa análise. Ver se tem mais uma. Ata geral de constituição de sociedade empresária organizada sob forma de sociedade anônima. Esse aqui é capital. Junho de 2024. Então, naquele dia, 17 de junho de 2024, os acionistas tal e tal se reuniram para deliberar a constituição da companhia, subscrição e forma de integralização das ações, eleição da diretoria, conselho fiscal, aprovaram o estatuto, né? Então, mais ou menos assim que funciona. A gente vê aqui, ó, a marca da junta comercial, né, aqui do caso de São Paulo, do registro na junta comercial, possibilitando aí, né, a constituição dessa companhia. Vamos ver quando que foi o registro. 19 de setembro de 2024. Aqui 17 de junho. Então, passou a valer a partir desta data, né? E não da data da assinatura. Não houve retroação. A menos que tenha caído em exigência e por conta dessa exigência, o documento tivesse sido apresentado até 17 de agosto, mas por conta dessa exigência, acabou sendo registrado mais adiante. Então, teria que ver isso. Mas, a princípio, né, tá aqui a sociedade registrada, o boletim de subscrição, termo de posse e as assinaturas. Ainda aqui, tentando mostrar mais um exemplo para vocês, vamos buscar o Diário Oficial da Indústria e do Comércio, aqui de São Paulo. Então, a gente vai em busca avançada, põe em contrato social, para mostrar um exemplo de ato constitutivo de sociedade limitada. Vou marcar o caderno de direito empresarial, prazo tá ok, isso, último ano.
aqui, então, encontramos um instrumento particular de constituição de sociedade empresária limitada. Então, vamos ver. Então, pelo presente instrumento, as partes aqui, os sócios, né? Ó, os sócios constituem a sociedade, descrevem a sede, tem a decorrência de uma cisão parcial, que é a organização e distribuição do capital entre os sócios, e aqui os termos e condições do contrato social. Então, né, a sociedade limitada, diferentemente da sociedade por ações, é uma sociedade contratual, então ela tem os sócios sempre aparecem listados no contrato social, enquanto que na SA os acionistas não aparecem, né? Então vai ter denominação social, sede filiais, objeto social, né, que atividade a sociedade exerce, duração da sociedade, geralmente é por prazo indeterminado, aqui também está constando assim. A distribuição do capital, 8,56 milhões, né, divididos entre esses dois sócios, aqui possivelmente um fundo de investimento aí. Como funcionarão as reuniões de cotistas, o administrador quem será, né, como é que vai funcionar essa administração, a alçada de atuação do administrador, o exercício social e a apuração de lucros e prejuízos. Interessante notar que aqui não está admitida a distribuição de lucros desproporcionais, né, então vão ter que sempre observar essa proporção aqui. Formas de cessão e transferência, quando terminar a sociedade como é que funciona, pagamento de haveres, solução de controvérsias, que tem até resolvido por arbitragem na CAM V3. E o formato de como isso vai funcionar, aprovação, né, encerramento do ato e o registro na junta aqui, ó, em 29 de maio de 2024. Então ele foi assinado em 1 de abril de 2024 e foi registrado em 29 de maio de 2024. Como passou mais de um mês, possivelmente o efeito conta a partir daqui, exceto se houver exigência. Então aí para vocês um exemplo, né, e até uma forma de pesquisar esse tipo de ato aqui no Diário Oficial de São Paulo, né, do Governo de São Paulo, da Indústria e do Comércio, sempre buscando pelo caderno empresarial. Ok? Então ficamos por aqui hoje e até a próxima aula. Isn't it strange, y'all? It's funny.